E este episódio chega até você com o apoio do Scadiagro, um sistema de gestão que já transforma a vida de produtores rurais em todo o Brasil há mais de 30 anos. Imagine ter todas as informações financeiras, resultados das safras e obrigações fiscais com um único lançamento e em um único lugar. O Scadiagro permite que você visualize rapidamente diferentes aspectos da sua propriedade, otimizando a gestão econômica da fazenda. Com soluções adequadas a qualquer tamanho de propriedade, a Scadiagro garante um controle eficiente de todas as suas atividades, desde a entrada de pedidos ou notas de compra até a entrega dos contratos de venda, tudo de maneira 100% integrada. O compromisso da Scadiagro é com a eficácia das suas decisões e a sustentabilidade econômica do seu negócio, ajudando você a enfrentar os desafios do campo com confiança. E para se aprofundar ainda mais nesse tema, confira o podcast Gestão Rural, que é produzido em parceria com a Scadiagro, onde você encontrará conteúdos valiosos para aprimorar sua gestão no agro. Para saber mais sobre o Scadiagro e como ele pode ajudar sua propriedade, acesse www.scadiagro.com.br e descubra tudo o que essa parceria pode proporcionar para o seu sucesso no agro. Scadiagro, simplificando a gestão para o produtor rural. Desde que a gente encontre felicidade, tem duas coisas que eu apregoo por onde eu ando, seja em palestra, em lives, em podcast, né? Eu acho que o insumo mais caro e mais precioso da era que nós vivemos é conhecimento. Então eu não falo mais em quilo de nada, eu falo em quilos de conhecimento por hectareano. E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nesta semana estou aqui com o Roberto Gresselé. Falei certo, né? Gresselé, essa é a pronúncia. A pronúncia correta. Médico veterinário e sócio da Prado Consultoria. Roberto, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Uma satisfação, essa é a palavra. Receber você nesse ambiente aqui que nós estamos fazendo, aqui dentro da Expo Inter, sempre que vem gente de fora nos visitar, nós como gaúchos nos sentimos bons anfitriões e ficamos honrados. E mais honrado ainda quando eu recebi o convite, que eu sabia, digo, bom, vou falar com a Agro Resenha, que eu tinha certeza e acabei de confirmar, tinha quase certeza e acabei confirmando contigo agora, o primeiro podcast do agro brasileiro. Então, uma satisfação, espero que a gente tenha aqui bons momentos de comunicação. Não, com certeza, cara, com certeza terá, porque tem muito conteúdo aqui também, né? E aproveitar para agradecer o pessoal da Psim que cedeu o espaço aqui para nós, deixou a gente ocupar o espaço aqui hoje, estamos direto da Expo Inter. Eu adoro a Expo Inter, sabe por quê, Roberto? Quem chega aqui 7 horas da manhã já tá cheirando churrasco. Maravilhoso. É um lugar maravilhoso para se estar, né? E você já tá sendo estratégico na Expo Inter, porque chegar cedo é a melhor das coisas. Melhor. Porque senão depois pega a muvuca de estacionamento, de trânsito, e já chega com esse aroma que te convida para um dia cheio, né? Com certeza. É da manhã até o final da manhã. Se vai embora de madrugada, até de noite, vai, né? Ter churrasco também. Vai ter também, essa muito coisa bom. Boa. E para você que tá aí ouvindo ou tá assistindo, tenho certeza, você já sabe que no Agro Resenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então não sai daí que esse bate-papo aqui, você já viu, tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa.
Muito bem, estamos aqui de volta com o Roberto. E, Roberto, pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Eu sou natural de Santana do Livramento. Santana. Você sabe que eu já fui em Santana do Livramento. Sério mesmo? Verdade. Pelo agro ou foi fazer compra nos free shops? Fui eu com minha esposa, porque nós partimos dali um mochilão por Uruguai e Argentina. Olha então, mais um ponto de conexão e que a gente vai ter conteúdo. Eu sou natural de Santana do Livramento, morei lá meus primeiros 17 anos de vida, quando eu saí e vim embora para Porto Alegre para estudar o curso superior. Eu fiz medicina veterinária, depois fiz um mestrado em produção animal e iniciei um doutorado em produção animal. E aí, depois quando eu estava na metade do doutorado, surgiu uma oportunidade, e eu vou contar isso porque tem uma linha de raciocínio sobre o que eu faço hoje. Surgiu uma oportunidade na metade do doutorado de eu ir embora para Rondônia, certo? Abandonar o Rio Grande do Sul amado e ir embora para Rondônia. Bem diferente, né? 4.200 quilômetros da minha casa, da minha cidade natal, Santana do Livramento. E eu topei o desafio. Na época, com a minha noiva, fomos os dois embora e lá começamos a nossa vida profissional. Então, e por que hoje, e eu tô contando isso no Agro Resenha já no começo, porque isso explica muito de quem forjou o Roberto. Eu sou uma pessoa que gosto muito de gente, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de desafios e gosto de conhecer. Eu sempre disse que o Brasil é um país muito grande e eu não gostaria de me reduzir a apenas um local. E aqui eu não tô falando do Rio Grande do Sul em específico, porque quando eu fui em Rondônia eu não fiquei limitado ao estado de Rondônia. Então hoje, depois de ter feito essa formação sólida aqui no Rio Grande do Sul, depois de ter feito um bom período de incubação e de experiência profissional no início em Rondônia, isso acabou me conectando com o Brasilzão, né? Rondônia não deixa de ser um outro Brasil dentro de um estado único. O Rio Grande do Sul é ainda majoritariamente feito por gaúchos, certo? Sim. Rondônia não. Rondônia é feito por capixaba, por mineiro, por carioca, por paulista, por paranaense, por gaúcho, por nordestino, paraibano. É um Brasil dentro de um Brasil. E isso me colocou em contato com muita gente. E isso explica muito do que eu faço hoje. Porque se tu me perguntares, bom, mas e onde é que chegam os boletos, como diz a minha esposa, né? Os boletos chegam em Porto Alegre. Mas eu, felizmente, trabalho no Rio Grande do Sul, trabalho em vários estados do Brasil, que eu vou te contar aqui ao longo desse bate-papo. Pois é, cara, e é interessante isso aí, porque eu ia chegar nessa história da Rondônia, né? Mas tem um ponto, cara, que eu acho interessante, que assim, eu quando fiz faculdade, né, fiz agronomia, e eu lembro de um professor falar assim, cara, por que você não faz um mestrado? Aí eu pensei assim, porra, bicho, mestrado, eu não quero ser professor, sabe? Porque a visão que a gente tinha de mestrado é justamente, porra, você vai fazer mestrado, você vai seguir a carreira acadêmica até um dia você ser professor na universidade e tudo mais, que é o caminho. Uma trilha acadêmica. Uma trilha acadêmica, vamos dizer, normal, vamos dizer assim, né? E você não, né, cara? Assim, por mais que você foi pra lá pelo mestrado, mas você, depois que terminou o mestrado, seguiu por um caminho diferente, né? Como que foi essa questão do mestrado na sua vida e por que você decidiu fazê-lo, né? Sim, na verdade eu já estava no doutorado quando surgiu o convite para lá, né? Mas e você não estava errado. Por quê? Porque classicamente quem trilha a carreira do mestrado e do doutorado tá pensando numa vida acadêmica. Sim. Acadêmica / científica, né? Você pode ser professor de uma universidade ou você pode ingressar via uma universidade, via uma pesquisa, beleza. Esse é o clássico. Porém, o caminho que eu percorri, as disciplinas que eu fiz dentro do pós-graduação, seja ele o mestrado ou o tempo de doutorado, que eu não concluí o doutorado, porque o convite chegou e eu fui embora trabalhar, eu sempre me relacionei com profissionais que me mostravam mais o lado de fora da ciência. Me diziam, isso aqui é ciência, mas ali no mercado se aplica assim. Então eu sempre fui muito conectado com iniciativa privada. Nós estamos aqui na Psim, que é uma empresa privada. Então eu sempre fiquei pensando como que eu me relaciono com isso. E aí, tava nascendo naquela época, eu tô te falando aí de 2004, 2005, estava nascendo cada vez mais forte a questão do mestrado, doutorado profissionalizante, que é diferente do acadêmico. Este profissionalizante te faz exercitar e praticar conceitos que a graduação te deu, mas de forma 100% conectada com demanda de mercado. O que eu fui fazer em Rondônia? Eu fui implantar o primeiro curso de medicina veterinária do norte do Brasil. Nossa. Não existia medicina veterinária em nenhum estado amazônico. Que ano que foi isso? 2004. Nossa, 2004. Já faz 21 anos. 21 anos. E aí uma universidade me chamou e me disse, a gente teve acesso ao seu currículo, sabe da sua reputação e gostaria, a gente tem um campus que funciona lá com 20 e poucos cursos, mas não tem medicina veterinária e lá é chave, porque lá o boi é rei e a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Aí eu fui pra lá, abrimos o primeiro curso, fizemos o vestibular, construímos um hospital veterinário, credenciamos no Ministério da Educação, credenciamos no Ministério da Agricultura, fizemos todo o trabalho que tinha que fazer. Foi uma experiência belíssima,
belíssima. Se trabalhou bastante, graças a Deus. Se fez muita conexão e muito amigo. Mas eu não quero te deixar sem uma resposta. Que eu acho que, felizmente, muita gente te assiste, muita gente vai nos assistir. E eu sempre digo que o podcast é uma oportunidade de refletir a partir da experiência dos outros. O que cabe a mim, né? Eu tive uma consciência, e talvez a meninada que for ouvir isso aqui, eu tive uma consciência que não é feia. Eu me orgulho dela. A minha graduação era fraca. A minha formação inicial foi fraca. Não porque a universidade que eu estudei era fraca. Não, eu tive pouco tempo de praticar. Por quê? Por uma questão de consciência, de realidade de vida, eu tinha grana curta. Então eu não consegui me dedicar à universidade especificamente. Eu tive que trabalhar. E por trabalhar, eu não consegui fazer estágio nenhum. Aquela saída bacana de final de semana, eu não conseguia fazer. O ficar na aula porque surgiu aquela cirurgia pra fazer, eu não conseguia. Eu tinha que terminar, o professor apertava a campainha e eu vazava pra trabalhar. Aquelas tardes de estudo em conjunto que a turma fazia, eu não conseguia, porque eu tinha que estar trabalhando. Então, e isso também explica quem sou eu hoje, aonde que eu trabalhava. No Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Uma estudante de veterinária trabalhando num órgão que audita contas estaduais, públicas, na verdade. Exatamente isso que eu fiz. E aí isso forjou um veterinário administrador, gestor. Ah, isso é legal. Então daí vem a minha lógica que eu pratico até hoje, desde os princípios básicos de 5S, gestão pela qualidade total, Fundação Nacional de Qualidade, cursos de estratégia, planejamento estratégico, matriz SWOT. Eu conheci matriz SWOT na universidade quando eu cursava veterinária. E tem gente que está descobrindo matriz SWOT agora. Então felizmente eu não tive a prática da ciência veterinária na época, mas eu fui oportunizado a esse conteúdo. E graças a Deus eu consegui combinar isso na atuação que eu faço até o dia de hoje. Não, cara, isso é muito legal, né? Porque assim, eu tive entrevistando a Mariângela Hungria aqui no podcast há pouquíssimo tempo atrás, quando a gente fez 400 episódios, né? Certo. E ela contou uma coisa, cara, que eu achei fenomenal. Ela falou assim, ó, eu era uma pessoa que totalmente... Todo mundo falava que eu não ia dar certo. Primeiro porque eu era mulher, fazendo agronomia na década de 70. Segundo que eu tive uma filha durante a faculdade. A minha segunda filha tinha necessidades especiais. Certo. E aí ela foi trabalhar com a Joana Dobereiner, que é, né, da parte... E ela gostava de biológicos. Então, numa época que o químico era o rei, né? E ela falou assim, cara, por ter essa especificidade com a minha filha, eu não podia viajar pra ir pra congresso e tudo mais, então eu tinha que ficar. E no que eu tinha que ficar, eu tive que trabalhar. Escrever artigo e fazer coisa e tal. Na época eu enxergava como talvez um empecilho, né, coisa que eu tinha que fazer aqui. Mas hoje eu vejo que isso foi bom pra mim. E a vida é assim, né, cara? Mas eu vou te dizer uma coisa sem nenhum tipo de dúvida, tá? Isso só o tempo nos dá a coragem de admitir, só o cabelo branco nos permite assumir, né? E a gente hoje vive num tempo de rede social, que a gente sempre diz, né? Na rede social tudo é perfeito, na rede social todos os dias são felizes, não tem nenhum dia de tristeza. Não existe dificuldade, né? Não existe oscilação de humor. E a vida a gente sabe que não é isso. Então, ela não sabia que era, como aquele ditado, não sabia que era impossível, foi lá e fez. É isso aí. Né? Exatamente. Eu tive um exame de autoconsciência dizendo, cara, os caras que estão saindo comigo da faculdade são melhores que eu. E se eu for pro mercado brigar com eles, eu vou tomar pau. E foi então, aí que você decidiu, então. Aí foi que eu fui fazer o mestrado. Entendi. E aí, só que quando eu fui fazer o mestrado, eu já fui claro. Eu me lembro da minha primeira entrevista. Imagina a coragem, né? Os caras me perguntando na banca, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, qual o seu desejo de linha de pesquisa, não sei o que. Aí eu digo, nenhuma. Eu vou fazer um experimento aqui conforme a gente combinar, conforme a gente... É o pré-requisito do programa, isso eu vou cumprir. Mas eu não quero ser pesquisador. E os professores dizem, mas o que tá fazendo aqui então, se não quer seguir a carreira acadêmica? Eu quero me qualificar. Mas isso não vai prejudicar em nada o programa, eu vou fazer tudo o que precisa fazer, eu vou extrair o máximo de conhecimento, mas eu não vou ser professor. Eu vou pegar o tempo de mestrado, o tempo de doutorado e não me arrependo. Mas também eu preciso agradecer e reconhecer o trabalho dos verdadeiros mestres, né? Dos verdadeiros professores. E não é à toa a palavra orientador. Eu tive bons professores nessas disciplinas e, sobretudo, o meu principal orientador, o professor Júlio Barcelos, que me disse, ele sacou qual é que era a minha. Ele disse assim, você tem um perfil que não é um perfil normal de medicina veterinária, do ponto de vista de trabalhar com reprodução ou de dar consultoria em fazenda. Você tem um perfil muito forte de administrativo, gerencial, você tem uma visão boa de mercado, e essa é uma característica ainda não bem desenvolvida em todo mundo, tá aí uma via de diferenciação sua. Então entenda o papel de um orientador. Ele meio que me levantou, tá olhando pra aí, mas não é por aí, é pra cá, ó. Sabe? Foi basicamente isso que eu entendi. Por isso que eu sempre reconheço esse papel dele até hoje. Sim. E o meu por acreditar, investir e dar o meu esforço. Eu brinco com meus filhos
que também é uma coisa muito legal da gente assumir, e a gente só assume com o tempo, né? Eu digo, meus filhos, o mais velho que tá indo pra reta final da escola, eu digo, meu filho, teu pai nunca foi uma pessoa inteligente, eu sempre fui muito esforçado, sabe? Eu compensava, eu nunca tive QI acima da média. Sou bem aguinha morna. Eu tinha bunda na cadeira acima da média, agora, né? hora de dedicação. Na dedicação, olha, posso dizer que poucos me ganhavam. Quando meus colegas estudavam 3 horas, eu estudava 12, sabe? E acho que é por aí, foi por aí o começo. Cara, e olha só, vira e mexe, isso me vem assim, quando a gente tá conversando com alguém, que é o poder de uma pessoa que ela tem na vida da gente em determinados momentos, né, cara? Você chama de orientador, porque você estava no mestrado, mas a gente pode chamar de mentor, como um tutor e tudo mais, né? Porque tem coisas que a gente, em determinado momento, a gente tá tão imerso no que nós estamos fazendo, no que nós estamos pensando, que a gente não tem tempo de levantar a cabeça e olhar o macro, né, cara? E o papel fundamental de pessoas como o seu orientador, né? E foi essas pessoas que passam pela nossa vida, e eu tive felicidade de conviver até hoje com várias pessoas que volta e meia te ajudam, não que eles operem a sua vida, não que eles operem a sua mudança, mas no mínimo um comentário, uma boa prosa te faz refletir. E volta e meia, há pouco tempo atrás, tomei decisões bem importantes na minha empresa com base numa boa conversa que eu tive com uma pessoa que eu respeito muito. E falando sobre modelo de escalar negócio, de por que você não mora em São Paulo e fica morando no Rio Grande do Sul, e a questão de segue como você está, ou você podia terceirizar o negócio, aumentar os braços. Tudo isso são prós e contras que eu ainda sou muito atento a orientações, a conselhos, a troca de informações de pessoas que vêm fazendo um bom trabalho. Eu acho que o agronegócio brasileiro tem excelentes referências. Essas referências estão mais perto do que se imagina. As pessoas hoje, com o advento da comunicação, estão mais acessíveis. Eu tenho cara de pau até hoje, de vez em quando, num aeroporto. Professor, encontro o professor lá. Sou seu fã, sigo seus trabalhos, mas não o fã do likezinho lá, né? Eu respeito a sua linha de raciocínio, gosto das suas argumentações. Se eu permitir, eu vou lhe mandar um e-mail, vou lhe mandar uma mensagem do WhatsApp, a gente vai conversar. Queria saber a sua opinião sobre... Eu não me... O esforço, novamente, eu não me furto de fazer isso pelo bem dos meus clientes, pelo bem da atuação de trabalho que eu faço até hoje. Claro, sem dúvida, isso é muito legal. Cara, eu acho que acabei nem te perguntando, né? De onde que surgiu o desejo de fazer a veterinária? Pois então, porque Santana do Livramento, uma cidade 100% pecuária, né? 100% não, hoje com bastante agricultura, mas maciçamente pecuária. Eu não sou de família de produtores rurais, mas em Livramento, se eu tinha 30 colegas de sala de aula, 15 tinham campo. E o final de semana a gente ia para as fazendas. Então aquela questão do cavalo, da natureza, de mexer com o boi, de mexer com a ovelha, fez parte da minha infância. Em Livramento se aprende a andar a cavalo antes de se aprender a andar de bicicleta. Sim. Então o sonho de ser jogador de futebol, o sonho de ser astronauta, em Livramento tinha um terceiro, ser veterinário. Né? E eu fui um desses que foi picado por essa moça que queria ser veterinário. Legal. E aí veja a vida da gente e os orientadores, né? Na minha cabeça, eu era um míssil teleguiado. Eu vou sair de Livramento, eu vou fazer medicina veterinária, eu me formo, no dia 2 da formatura eu tô em Livramento de novo, administrando uma fazenda. Vou pegar uma fazenda. E era isso que eu ia fazer na minha vida. Já tava predestinado. E aí a vida vai te mostrando caminhos e, felizmente, tu tá atento e faz essas conexões que a gente tava conversando. E dizem que é por isso que universidade chama universidade, né? Claro. Porque é um universo ali dentro. É um universo. Eu lembro, cara, eu saí de Mato Grosso, 18 anos, 17 anos, fui pra Piracicaba, entrei num lugar que, nunca tinha visto, gente de todos os lugares e tal, né? Então você, vai abrindo a mente pra um monte de coisa que você não tava esperando ter ali, né? E é muito importante porque eu tenho muita responsabilidade também com o que eu falo, né? Não há nada de errado fazer escolhas diferentes e escolhas menores. Se eu tivesse voltado para Santana do Livramento, se eu tivesse sido um gerente de uma fazenda, não estou dizendo que eu não seria feliz. Sim. Só minha vida seria outra. Né? Assim como alguém pode pensar, tá, mas tudo bem, Grecelé, dá para fazer coisas. Eu que não fui para Rondônia, fiquei aqui. Ou você não terminou o doutorado, eu terminei o doutorado e estou numa posição melhor que você, tá bem? É válido? Bem. Desde que a gente encontre felicidade, tem duas coisas que eu apregoo por onde eu ando, seja em palestra, em lives, em podcast, né? Eu acho que o insumo mais caro e mais precioso da era que nós vivemos é conhecimento. Então eu não falo mais em quilo de nada, eu falo em quilos de conhecimento por hectare ano.
Eu acredito muito nisso. Sim. E qual é o indicador principal, Gracilé, do desempenho da tua empresa? Não dos teus clientes. Meus clientes, a gente negocia e bota os indicadores que eles querem. O meu é felicidade. Eu quero ser feliz. Quero dar a felicidade para minha família, quero prover isso para eles, e o dinheiro é um dos caminhos, mas eu quero ser realizado, eu quero me dedicar, porque no momento que eu encaixo isso com rotina pesada de trabalho, fica bastante mais leve e muito mais agradável. Sim, sim. Nessa ida sua para Rondônia, você comentou que você foi indicado, pelo que eu entendi, sim, né? Pela universidade. Alguém assoprou para a universidade. Exato. Então, nessa ida, imagino que aquela sua fala na entrada lá, imagino que você tenha feito mestrado e aproveitado bastante mesmo o negócio, a ponto, né, de quando foi fazer um curso de veterinária lá, o pessoal indicar você, né, cara? Mas nessa ida lá, como que foi a chegada a Rondônia, cara? Se você puder trazer, porque assim, imagina, você tá saindo do Rio Grande do Sul, você tem as coisas aqui, não digo que estão resolvidas, mas, né, tem uma estrutura já antiga. Tem 190 anos a mais. Então, eu imagino chegar lá em Rondônia, 2001. 2004. 2004. Não, 2005, desculpa, 2005. Há 20 anos, certinho. 20 anos, então. Isso aí. 20 anos atrás, cara, como é que foi? A entrevista de trabalho, o chamado, foi aqui no Rio Grande do Sul, né? A universidade é sediada aqui. Me chamaram, eu entrei numa sala, uma das salas de reuniões mais bonitas que eu já vi. Cara, eu me senti numa cena de filme em Nova York. A sala de reuniões mais bonita que eu já participei, entrei na sala, tem o comandante da universidade na cabeceira, 2, 3 assessores, me disseram, boa tarde, você é o Roberto, a gente teve acesso ao seu currículo, você foi indicado por fulano de tal, não sei o quê, e a gente gostaria que você fosse conhecer Rondônia. Quando ele falou Rondônia, eu já vou começar a te explicar então. Eu pensei, Rondônia, Roraima, qual é qual, né? Beleza? Beleza, tá bom. E a gente quer abrir isso lá, e eu tenho certeza que você vai gostar, não pela universidade, mas o seu currículo está todo sendo em bovinos de corte, em pecuária, em produção animal. Tenho certeza que você vai adorar, o estado vive pecuária. Aí o cara não terminou de falar, abriu a gaveta, tirou 2 passagens aéreas e jogou em cima, assim. Tá aqui Porra, cena de filme do caralho, cena de filme. Que massa, cara. Os caras tinham me estudado. Você tem uma namorada? Eu digo, sim, minha noiva. E eu digo, eu posso contratá-la se eu aceitar? E ele disse, pode. Serviço particular, privado, não tem nepotismo. Sim. Se ela for competente, sim. Se não, não. E eu digo, ok. Vocês vão lá, conheçam Rondônia. Se vocês gostarem, a gente fecha negócio. Se vocês não gostarem, não tem problema nenhum. E aí o cara, muito mais experiente que eu, era um menino, o cara aperta a minha mão e diz assim, você vai gostar. Sabe aquela coisa? O cara foi pra te fazer um pitch de venda mesmo. Isso aí. Aí eu fui, moleque, avisei pra minha mãe, a minha mãe já começou a chorar quando eu disse isso, né? E eu fui. Cara, quando abriu a porta do avião, eu disse, não vou ficar aqui. Por quê? E muita gente de Rondônia vai ouvir aqui e não tem nada a ver com Rondônia em si, mas o clima. Eu fui lá no meio da estação da seca. Nossa, chegou. Eu cheguei no pezinho de julho, mais ou menos. Quando eu entrei em Rondônia e vi aquela coisa cinza, uma fumaça que o avião não conseguia furar para aterrissar, e abre a porta e diz, cara, não tem como morar aqui. Só que aí tu vai indo pra cidade, 10 minutos depois eu já comecei a mudar a opinião. Porque o outdoor era de sal mineral. O outro outdoor ali era ivermectina. Sim. E foto de Nelore, e seja bem-vindo, e rodeio não sei o que, e exposição. Opa! Que é o meu lugar. Eu nunca tinha visto uma cidade que respira pecuária. Sim. Aí eles organizaram, para não dizer armaram para mim. Eu tive uma série de reuniões ao longo da semana, conheci pessoas e todo mundo seduzido, querendo me seduzir, ou melhor, me mostrar aquilo que seduziu eles há 20 anos atrás. Que é, cara, eu vim para cá com uma mão na frente e outra atrás, hoje eu tenho A, B e C. Eu vim aqui com 5 vaquinhas, eu vendi 10 hectares no Rio Grande do Sul, hoje eu tenho 5 mil em Rondônia. Aí tu começa a ouvir aquelas histórias e o olho começa a ver. Não é só o que você ouve, é o que você começa a ver. E eu disse, vou topar. E assim foi. Então foi uma relação de um Brasil completamente diferente, né? Sim, é um Brasil totalmente por fazer. Quando eu fui por Rondônia, das avenidas principais, talvez umas 5, 6 eram asfaltadas. Eu fui morar em Ji-Paraná, bem região central. Quando vai ao Cone Sul, ali, Vilhena, já são cidades um pouco mais estruturadas, né? Mas Ji-Paraná é uma cidade grande, muito importante até hoje. A capital do estado, Porto Velho, ela tem a sua importância geopolítica, na verdade, mas não é importância econômica, né? O grosso do desenvolvimento está em Vilhena, está em Cacoal, está em Ji-Paraná, está em Cerejeiras, Chupinguai. E Ji-Paraná é muito importante hoje, mas faltava estrutura urbana. Tu via esgoto, tu via rua atoleiro no meio da cidade,
cidade, quando eu cheguei, poeira sem fim, eu disse, cara, vai ser difícil. Só que tem uma coisa que torna esse país incrível e torna o Mato Grosso, o Mato Grosso é a mesma coisa, Rondônia é a mesma coisa. Como todo mundo, ninguém estava lá, a não ser a origem indígena, ninguém estava no Mato Grosso há 60 anos atrás. Ninguém estava em Rondônia há 60 anos atrás. Ninguém maneira de dizer, né? Sim. Então todo mundo que foi pra lá, ralou. E quando vê você chegando pra ralar, ele quer que você sofra menos. É isso aí. Ele te ajuda. Me dá a mão aqui que eu vou te levar. Vamos desviar daqui, que por aqui fica mais fácil. E eu fui muito bem acolhido. Eu e a minha esposa, tanto nós profissionalmente, quanto o trabalho que a gente foi desenvolver, a comunidade de Rondônia abraçou o curso de medicina veterinária. Eu tive pais de alunos que vieram e pagaram o curso de medicina veterinária à vista, como forma de incentivar e acelerar a construção civil do hospital veterinário. É mesmo? Que massa. Gente que disse, cara, se precisar ir, eu dou umas cabeças de boi para fazer o plantel da universidade. Aí as empresas privadas diziam, precisa de um trator, precisa de arame, quando precisar reformar a pastagem aí, o adubo, você fala comigo. Assim como eu tô te falando, e assim a coisa acontecia. Então foi uma experiência muito bonita, um estado muito acolhedor, de gente trabalhadora. Quem vai pra lá, seja pra fazer pão, seja pra ser dentista, pra ser veterinário, sabe que foi pra lá pra ralar, sabe que foi pra lá. E eu repito, o Mato Grosso é a mesma coisa. Sim. Mato Grosso do Sul, essa é a história do agronegócio brasileiro, né? Sim, cara, isso é muito legal, porque assim, é igual você comentou, né? 50, 60 anos atrás, cara, o cara que ia pra lá, ele não tinha muita alternativa, né, Roberto? Porque assim, cara, é chegar, se lascar de verde e amarelo, e a grande maioria não deu certo. Teve que voltar embora pra trás, né, cara? Então, quem tá lá hoje, chegou naquela época, o cara ralou pra caramba e sabe o valor de quem gosta do trabalho, né? Até porque tem muita história que a gente conta hoje de uma forma... Tem formas diferentes de contar a mesma história, né? Do agronegócio do oeste brasileiro, né? Passando por esse Paranazão aí, o Mato Grosso Sul, o Mato Grosso, Rondônia, o Acre. Existe uma forma heróica, épica, existe uma forma um tanto mais romântica, mas existe um lado sombrio disso, né, cara? Pessoas perderam familiares para malária, para conflitos armados. Perde-se, infelizmente, até hoje, de vez em quando dá uns cripocó, né? A gente teve gente que sofreu muito, né? Hoje nós estamos numa era de comunicação. Se você for em Rondônia, a gente fala pelo Viva Voz, ou melhor, pela chamada de vídeo, sem custo, por um aplicativo de graça que é o WhatsApp. Né? Isso não existia. Não existia há 10 anos atrás, quiçá... Então tinha um... Em 2005 você tinha que pagar SMS para enviar Exatamente. E então, assim, sofria-se. Estamos falando de sofrimento. As pessoas ficavam com saudade, as pessoas não visitavam, as pessoas vinham ao Rio Grande do Sul, às suas origens, uma vez a cada 2, 3 anos, umas pessoas nunca mais voltaram. Não se tinha a facilidade de pegar um avião hoje e parcelar uma passagem aérea em 10 vezes no cartão. Que hoje em dia, eu sempre digo, qualquer pessoa viaja de avião hoje em dia, desde que tu consiga parcelar. Tudo isso ameniza a realidade hoje. Mas há 30, 40 anos atrás, quando abriram Mato Grosso, 50 anos atrás, quando abriram Rondônia, a história era outra. Então, isso faz com que até hoje eu me mantenha consciente da minha função na engrenagem da agropecuária brasileira. Eu sigo me esforçando até hoje, em respeito, inclusive, para mim ganhar meu dinheiro é óbvio, mas em respeito ao que todo mundo vem fazendo há bastante tempo, né? Porque o país agora tá pronto, né? Mas eu chegar agora a sentar e ficar falando bonitinho no podcast, parece que eu cheguei e o baile já tava armado, né? Não, teve gente que construiu, teve gente que limpou, teve gente que organizou, teve gente que ralou, e isso é que faz a riqueza do agronegócio brasileiro. Você saiu aqui do Rio Grande do Sul, lá de Santana, provavelmente não tem uma cabeça de Nelore naquele lugar. Não. E você foi para um lugar que é só Nelore, boi branco. Só boi branco. O que você aprendeu lá que hoje você consegue trazer talvez para os seus clientes aqui? E o que você levou daqui para lá, assim, cara? Primeiro que você chega além da questão climática, você chega num estado de que a indumentária do pessoal é diferente. Né? Todo mundo calça corrida e aqui a gente usava bombacha, né? A gente usa uma bota por fora da calça até o joelho, todo mundo usa botina lá. O nosso chapéu aqui é a aba reta, lá é a aba... Tudo é diferente. A encilha do cavalo é diferente. Sim. O cavalo é diferente. Os hábitos culturais que tem a turma do campo em Rondônia são absolutamente diferentes das rotinas de uma fazenda do Rio Grande do Sul. Então eu tive que socialmente entender esse funcionamento. Esta é uma coisa. E a outra coisa é a pecuária em si.
tudo que eu havia aprendido na faculdade, você é agrônomo, todas as forrageiras, sejam elas gramíneas e leguminosas, eu abri, botei no lixo. Porque eu estudei trevo branco, trevo vermelho, festuca, cornichão, azevém, aveia. Se você falar isso alfafa. Lá, parece que você tá xingando alguém, né? Aí eu cheguei lá, Tanzânia, Capim Tanzânia, Mombaça, pânico C3, C4, não sei o que, colonião, e braquiária brisanta, e braquiária não sei o que, cigarrinha, que nunca tinha ouvido falar, né? Só de ler o trabalho, morte súbita, beleza. E aí vem o elemento boi. E você entende, eu comecei a rapidamente me dar conta de que você entende por que a pecuária brasileira se transformou na potência que é hoje, quando você entende a força do pasto tropical e a força dessa raça maravilhosa que é o zebu. Eu vou falar o zebu porque tem o gir no leiteiro, e tem o Nelore, e tem o Brahma, e tem outra. Mas enfim, claro que a maciça maioria é o Nelore ou o anelorado. Quando você começa a mexer com um gado que é resistente por natureza, que depende menos da intervenção humana, ou ao contrário, quanto mais tu intervém, mais ele entrega resultado, você começa a dizer, bom, qual era o desafio que tinha na época, né? A carne. A carne não era uma carne da qualidade que eu estava acostumado com a carne aqui. Só que já tinham projetos iniciais que a gente dizia, viu, o Nelore já está desempenhando bem, o Nelore está indo bem, a gente tem que dar uma melhorada agora na qualidade da carne, na qualidade da carcaça. Aí, então eu comecei a decifrar o Nelore. O que eu levava na bagagem lá pra cá? Rio Grande do Sul, o próprio Paraná, que eu frequentava muito, e inclusive o Mato Grosso Sul, já era terra de cruzamento industrial. Sim. E eu comecei a falar isso lá, e os caras me diziam, o quê? Você tá querendo pregar que a gente pinte o gado de preto? Que a gente faça esses malhados aí? Que isso é tucura? E eu digo, não, uma coisa é o tucura, e outra coisa é o cruzado. Cruzado são duas coisas boas, é uma receita de bolo de duas raças, que se a gente combina bem as frações gênicas ali, sai coisa boa. Eu talvez tenha sido uma das primeiras pessoas, 2006, 2007, para os próprios alunos em sala de aula, em zootecnia. Uma vez eu me lembro que eu enfrentei uma situação braba, 3 pais vieram para mim, professor, a gente queria uma reunião com o senhor, porque o senhor está pregando raças britânicas dentro de Rondônia. O senhor está falando em Hereford, o senhor está falando em Angus. Eu digo, sim. E o senhor sabe que aqui é terra de Nelore. E eu digo, mas eu preciso, o seu filho está matriculado num curso de medicina veterinária. Eu tenho que mostrar o mundo para eles, da pecuária. Lógico que aqui o feijão com arroz segue sendo isso. E eu não vou pregar a conversão total. Agora, para projetos pontuais, para projetos que queiram ambicionar, por exemplo, fornecimento de carne para nichos, que queiram dar um salto de 20 anos em 2 anos, sim, o cruzamento industrial é uma ferramenta. Tanto que hoje, felizmente, eu mantenho uma boa relação com os alunos, e eles me dizem, ei, professor, lembro das suas aulas, o senhor falava em Angus, lá em casa hoje, 70% da vaca é cruzada já. Professor, começamos um projetinho de confinamento, 1.200 cabeças, tudo pretinho. E eu digo, bom, beleza, deixa a vaca Nelore no pasto, segue fazendo dela a tua matriz, mas usa esses temperinhos aí que, felizmente, a ciência te oportuniza, né? É, legal. E aí, cara, já vamos entrar, então, na Prado Consultoria. Certo. Né? Porque, imagina, toda essa experiência que você teve, né, cara? Tanto no mestrado aqui, fazendo o curso lá em Rondônia. Quer dizer, imagina que sua cabeça abriu de uma maneira espetacular, né, cara? E com todos esses contatos, como você falou mesmo, você gosta de conhecer gente, de conversar e tal. Conta um pouco da experiência de ser o dono da própria empresa aí, né? Que é a brincadeira que eu chamo aqui do próprio otário, né? A Prado tá completando agora seu 6º ano de existência, tá? É uma empresa chamada Prado Estratégias para Agronegócio. E eu, inclusive, digo, mais importante que o nome é o sobrenome. A explicação do que eu faço está no sobrenome. Eu trabalho com estratégias de desenvolvimento do agro. Desenvolvimento do quê? Desenvolvimento e crescimento, estratégia de desenvolvimento, estratégia de crescimento, estratégia de marketing, certo? Por exemplo, eu atendo basicamente organizações, companhias, associações, cooperativas. Eu não atendo um produtor rural em específico. Eu não dou consultoria em fazenda. Eu dou consultoria para grupos de fazendas, para grupos de produtores, para uma determinada raça. Por exemplo, atualmente sou executivo chefe da Associação Brasileira de Brangus, que me contratou há 5 anos atrás para bolar uma estratégia de expansão da raça, de desenvolvimento, de organização do trabalho que vinha sendo feito. Então, eu atendo entidades que querem sair de um ponto A e ir para um ponto B. Seja essa métrica financeira, número de sócios, distribuição territorial, tamanho de rebanho,
que queira crescer de um ponto A para um ponto B, a minha empresa dentro do setor de pecuária de corte consegue atender. A vantagem de ter percorrido esse caminho até aqui, porque teve outra empresa antes disso, teve 8 anos de Sebrae, eu fui coordenador de pecuária de corte Sebrae Rio Grande do Sul, eu tive bons contatos e bons trabalhos com indústria frigorífica antes, isso me entregou há 6 anos atrás condições de dizer, eu vou pro mercado sozinho. Você cansa de ter chefe, você cansa de cumprir horário, você cansa de realizar trabalhos que você não acredita. É isso aí. E isso é desprendimento. Essa é a parte boa. A parte ruim é que os boletos chegam, né? Tem que correr atrás, tem que correr atrás, né? E então, sem dúvida, aí eu junto tudo. Posso te dizer que eu junto tudo. Eu junto os 5 anos de Rondônia, os quase 20 e tantos anos estudando, as boas horas e horas e horas de conversa inspiradora com pessoas que eu tive e que me ampliaram visão. E hoje, por exemplo, aquilo que eu te disse que Rondônia é o Brasil dentro do Brasil, qual é a beleza, né? A gente aprende isso quando estuda um pouco mais de agronomia, né? Um professor meu de forrageiras aqui no Rio Grande do Sul, ele dizia isso. O problema é que nós teimamos em transformar a vida no campo em algo homogêneo e a natureza é heterogênea. As árvores não têm naturalmente, a árvore nativa não tem uma ao lado da outra igualzinha, né? Nós é que queremos uma plantação só de eucalipto. Padronizado. Ou só de acácia, né? A gente não pode ver um pezinho de coco e vai lá e lida com ele. A natureza não foi feita para isso. A heterogeneidade de Rondônia, a heterogeneidade das pessoas que eu lidei em São Paulo, no Mato Grosso, nesse tempo antes de chegar aqui, é que me deram condições de fazer o que eu faço hoje. Porque qual é o negócio do meu trabalho hoje, né? Que foi assim desde sempre. A primeira reunião é com um paulista, antes do almoço uma pequena chamada de telefone com um mineiro e uma apresentação de um projeto final para um gaúcho de tarde ou com um paranaense. 3 cabeças completamente diferentes, 3 métricas completamente diferentes. Como eu atendo entidades, na própria entidade é um mix. Eu vejo que eu estou apresentando um projeto, olho no olho da pessoa, e eu vejo que eu estou agradando o diretor financeiro e desagradando o diretor de marketing. Ou o inverso. Desagradando no sentido de sim. Tá afinado mais com o ouvido de um e desafinado com o ouvido do outro. E que para mim, de vez em quando, pra cá. E isso quem me deu foi esta heterogeneidade de formação profissional. Desde os tempos de Tribunal de Contas, desde os tempos de universidade, desde os tempos de... Eu fui um cara, e você falou que você é agrônomo, né? Eu, nesse tempo de mestrado e 2 anos iniciais do doutorado, eu fiz bastante disciplina na agronomia. Porque uma das minhas principais deficiências era entender o componente vegetal. Sim. Né? Sempre acreditei muito na pecuária pasto, sempre acreditei muito, sempre soube a importância do custo de produção que é a alimentação e pegando ele naturalmente das pastagens, eu acho que beneficiaria a engrenagem. Então eu sempre fui muito curioso e eu estudei bastante isso. Então é uma receita de alguém que sempre prestou atenção e sigo até hoje. Por que eu valorizo iniciativas como a tua, do Agro Resenha? Eu digo, o agronegócio ficou melhor quando ele deixou de ser feito apenas por produtor rural, veterinário e agrônomo zootecnista. Agora nós estamos, não digo na ponta final, mas no último capítulo da novela que nós estamos assistindo agora, nós estamos falando com IA. Nós estamos falando com um publicitário, com um marqueteiro, tem engenheiro de produção que trabalha em alguns projetos comigo. E aí tá a riqueza da coisa, né? A heterogeneidade de pensamento, que é o que felizmente me faz entregar para os clientes o que eu entrego hoje. Legal, cara. E eu acho que uma particularidade que eu achei interessante é você trabalhar com as associações, né? Com essas entidades, né, cara? Conta pra gente como que é esse processo, por exemplo, te contratamos hoje, como que funciona o trabalho, assim? Certo. Tá. Basicamente, as pessoas me chamam, geralmente não, porque a coisa não tá boa. Né? Normalmente. Né? Não. Então, ou as pessoas sabem o problema que tem e me chamam e dizem, Graciela, nós estamos com esse problema e gostaríamos de te ouvir uma proposta de projeto para resolver isso aqui. Ou as pessoas me chamam, Graciela, temos um problema e não sabemos qual é. Nossa entidade está perdendo sócios. A nossa entidade está ganhando sócio e o caixa não responde. Graciela, nós vai muito bem no território A e não desempenha no território B. Graciela, a gente acha que esse projeto que nasceu no Mato Grosso, e eu de fato tenho clientes do Mato Grosso, nasceu no Mato Grosso, tem expansão tem potencial para expansão de outros estados amazônicos. Como que se faz isso? A gente não sabe fazer. Então tem isso. Então na minha jornada te falei aqui, né? Atendo atualmente alguns clientes, me relaciono com muita gente que, na sua essência, são ainda produtores rurais. Pessoas que não sabem como fazer uma estratégia, não sabem como se comunicar com o mercado.
gente que quer estratégia de marketing para produto, seja ele carne, por exemplo, né? A gente já teve envolvido com bons projetos de grupos de produtores que têm uma ideia, acreditam que o produto deles é diferenciado, mas não sabem embalar isso, certo? Então, por isso que eu digo, tem pessoas que conhecem o seu problema e tem pessoas que sabem que tem um problema, mas não sabem qual é. Não é fácil de tu explicar para todo mundo. Geralmente tem um cara que é pré-sensível a isso e que reconhece que assim como se o dente está doendo, tu precisa de um dentista, se tu tá sem estratégia, tu precisa de um estrategista, tu precisa de alguma pessoa. E eu basicamente funciono assim, não abro mão de fazer o diagnóstico só para te dar o operacional que tu pediu, passo a passo. Não abro mão de fazer os diagnósticos, mas também não boto muito tempo nisso, porque mais que o diagnóstico as pessoas querem é o tratamento, né? Mas eu preciso entender, eu faço um diagnóstico, do diagnóstico eu faço um planejamento estratégico, alguns é um planejamento estratégico completo, outro é apenas uma organização de algumas ações e entrego para o cliente. E na maioria das vezes os caras dizem, ok, planejamento estratégico muito bom, isso aqui a gente resolve, isso aqui eu não tenho nem noção como se faz e eu gostaria de saber como que você faria, se você faria para nós. E aí eu digo, isso aqui que você me pediu tem que contratar uma agência de marketing, não sou eu. Isso aqui você tem que aperfeiçoar o seu setor jurídico, não sou eu. Essa ação eu posso fazer. Aí é a operação de algo que eu planejei, certo? E aí, felizmente, é uma relação que tende a se perenizar. A gente fica com um bom tempo com o cliente. Bom tempo, assim, tem clientes que eu atendo já contando nos 6 anos da nossa empresa. Tem cliente que eu tenho desde o primeiro dia. Então, o cliente mais velho que eu tenho tem 6 anos. Tem clientes que têm 4 anos. E tem clientes que são pontuais, que em 6, 8 meses tem início, meio e fim, porque era aquilo que se previa, era aquilo que ele queria. Então, repetindo, tem associação de raça, tenho no portfólio de clientes aí Núcleo Feminino do Agronegócio, lá de São Paulo, a Liga do Araguaia, do teu Mato Grosso, a Companhia de Melhoramento do Nelore, do Nelore Seipe, a Associação Brasileira de Brangos, Clínica Remates, uma empresa de comercialização de animais no Rio Grande do Sul, Frigorífico Coqueiro no Rio Grande do Sul. Eu tenho 2 clientes no Rio Grande do Sul e os meus outros clientes são todos Brasilzão. Mais um motivo que Rondônia me deu de me conectar com gente. Aqui na Expo Inter circulou circulou o Brasil aqui, né? Sim. E eu, felizmente, conheço boa parte dessas pessoas porque transito nesses corredores aí. Não, o que é super importante, né, cara? E pra gente ir pros finalmente aqui, Roberto, tem uma coisa que eu gosto de trazer, porque assim, você teve uma experiência muito interessante, né, assim, desde a universidade, a ida pra Rondônia, nessa visão, hoje trabalhando com consultoria. Obviamente você conhece gente pra caramba também das associações e tudo mais, né? Pra quem tá começando hoje, cara, no universo profissional, que dica que você daria pra um jovem aí que tá nesse processo, cara? Esse aí, sim, classicamente daria outro podcast. Eu gosto muito dessa prosa. Gosto muito mesmo. Eu não sou daqueles que bota rótulo em ninguém e que bota rótulo em gerações. Eu acho que nós estamos errando gravemente. E quando eu digo nós, é todos que estão no planeta nesse momento. Nós estamos segmentando as coisas em gerações. E a explicação, na minha opinião, não está apenas em gerações. Tem coisas que são geracionais. Mas nós estamos vivendo uma era de pessoas que não estão dispostas a ralar o que se ralou até aqui. E quando eu vejo preguiça em pessoas, independente se essa pessoa tem 15, 30, 20, 40 ou 60 anos, isso me incomoda. Porque este planeta só está pronto, nós só estamos nisso aqui porque pessoas não tiveram preguiça de fazer. Então, assim, recado 1 aos jovens: trabalhe, estude, rale bastante. Segunda coisa, que eu acho muito importante, como nós vivemos num mundo caótico, do ponto de vista de velocidade de informação, de decodificação, de estímulos que nós temos, de canais, de rede social, de internet, N compromissos, né? O virtual, as possibilidades das ferramentas virtuais quase que dobraram a nossa jornada de trabalho, né? Porque não precisa vir até aqui, não, é só uma reuniãozinha, sabe aquela reuniãozinha? Isso nos trouxe um desafio de nós nos equilibrarmos. E eu acho que aí tem um grande desafio. Então, eu te falei de dedicação, de esforço e não ter preguiça. E tô te falando de que a gente aí sim pode rotular de equilíbrio ou inteligência emocional. Mantenha-se dentro do seu eixo. Eu converso com boas pessoas, tecnicamente muito inteligentes e inábeis do ponto de vista emocionais. Pessoas instáveis, pessoas que surtam, pessoas que... E eu não tô falando que todo mundo tem que ser super-homem. Eu tô dizendo que você tem que ser cirúrgico, né? O neurocirurgião não pode ficar nervoso depois que o cérebro tá aberto. Sim. E ele tá operando, né? Sim. Então, se você entrou para atender, se você tem um desafio,
Seja equilibrado, faça aquilo que você tem que fazer. Essa é uma segunda coisa. Outra coisa fundamental para quem trabalha nesse mercado que eu trabalho é entenda que as pessoas são diferentes, são heterogêneas, e entenda que você tem que ter, não 2 discursos, mas você tem que ter técnicas de abordagens diferentes para pessoas diferentes. Se o ouvido do cara é mais financeiro, prepare-se com abordagem financeira para essa conversa. Se o ouvido desse cara é mais visualização, do ponto de visibilidade, melhor dizendo, ele é um cara que gosta da imagem dele ou do produto dele, que esse cara é mais que a reputação dele importa muito, entenda que muitas vezes a lógica financeira não se aplica a esse cara. Prepare-se para isso. Entregue um trabalho nesse sentido. Existem pessoas muito racionais, pessoas que é uma coisa que isso me dá bastante trabalho, né? Eu trabalho com pessoas que sabem fazer exceções e trabalho com pessoas com um perfil bem gerencial do ponto de vista de engenheiro de processo, que prazo é prazo, formato é formato e não afastam-se 1 milímetro. E todos esses caras fazem parte do meu dia a dia. Então talvez essas 3 coisas fazem hoje um perfil de uma pessoa que tem uma boa chance de desempenhar e ter um bom sucesso para trabalhar naquilo que eu trabalho. É engraçado, né? Porque quando a gente pergunta isso para as pessoas, nenhuma das coisas que você falou é habilidade técnica hard, né? Não. É tudo soft, né? Não. Então é interessantíssimo. E digo, tá? Claro que de vez em quando a gente, infelizmente, hoje tá vendo. E aí sim eu acho que é uma coisa da juventude mais jovem. Da juventude mais jovem é boa, né? Da turma mais jovem. Algumas coisas que são básicas estão meio que ficando pelo caminho. A qualidade de uma boa escrita, sim. Uma capacidade de falar, uma questão de postura profissional, né? A camisa que você usa não precisa custar 3 mil reais, mas tem que estar limpa, né? Tem que estar abotoadinha, você tem que ter uma postura profissional, você tem que ter condições de se comunicar claramente, você tem que... Horário, segue sendo horário, né? 8 horas é 8 horas, né, pra todo mundo, né? Eu tava enlouquecido porque não tava achando aqui o nosso local aqui, cheguei 4 minutos atrasado, isso tava me violentando, sabe? Então, acho que essas coisas, a questão de trato com as pessoas, eu não sei onde é que nós estamos perdendo a humanidade, a importância do bom dia, sim. Com licença, por favor, muito obrigado. Aquela coisa que eu digo pros meus filhos, né? Levante-se e olhe no olho da pessoa para apertar a mão dele. Não cumprimenta ninguém sentado. Acho que isso a turma jovem não pode descuidar, porque senão isso pode desagregar do seu perfil profissional. Muito bom, cara. Muito bom, Graciela. Obrigado, cara, por você ter topado esse desafio aqui, né? Em época de feira, uma correria lascada, mas foi muito legal conhecer sua história, conhecer um pouco mais do trabalho que você desenvolve. Espero que quem esteja escutando aqui ou assistindo a gente tenha entendido um pouco mais do seu trabalho, cara. Então, e muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho que você desenvolve, velho. Muito obrigado. Eu me sinto como apenas uma pecinha dessa engrenagem da agropecuária brasileira, e te felicito, sinceramente, porque eu vejo que os canais de comunicação que são diversos hoje, tem dado uma contribuição gigante. Você, por ser o primeiro podcast, 400 edições? 400 episódios. 400 episódios, não é pouca coisa. Isso tem a ver totalmente com esforço, né? E o pessoal não tá vendo aqui, mas essa estrutura de bastidor é esforço, é recurso, é investimento, é conhecimento aplicado. Tudo isso em favor do produtor, da pessoa que trabalha, do técnico. Então, te felicito, fico à disposição. Se no futuro quiser bater um papo sobre algum assunto recortado da nossa atuação, estamos à disposição. E já aproveita então, como que quem está escutando a gente que pode acompanhar seu trabalho. Pois então, no Instagram pode ser o @Roberto Gresselé, por ali tem o mais direto, né? Ou então o site da Prado, prado.agr.br, fico à disposição de vocês. Ou aqui nos comentários do Agro Resenha, quiser conversar comigo ali, manda um comentário, depois a gente intermedia o contato e eu estou à disposição de todo mundo. Show de bola. Agora, para finalizar, Gresselé, a gente tem aqui um pequeno quiz. Vamos nessa? Vamos nessa. Debate pronto, sim? Debate pronto. Tá, vamos lá. Quiz. Prometo que não tem pegadinha, eu vou te fazer algumas perguntas, você responde a primeira coisa que vier à cabeça. Tá. Beleza? Vamos lá. Roberto Gresselé, qual que é a sua música antiga predileta? Música antiga predileta? Minha Rainha, Nelson Gonçalves, e Noite Ilustrada, uma coisa muito bonita que eu dedico à minha mulher. Muito bom. E qual foi o lugar mais legal que você já visitou, cara? Roma. Puta, nunca fui, deve ser Roma. Da hora. Fantástico. Fiquei 4 dias e precisava de 20. Chique. E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade, meu? Carreteiro de charque. Um prato típico gaúcho e gosto bastante. Isso aí, cara. E, cara, tem algum livro que você leu e que você poderia compartilhar com a gente, que de alguma maneira impactou você, cara? Sim. Pai Rico, Pai Pobre.
Eu li em seguida do meu pai tinha falecido, eu perdi o pai com 16 anos, e quando eu vim para Porto Alegre foi um dos primeiros livros que eu li, e mesmo não tendo recebido dele a missão, o livro fez esse papel. Fez o papel. Então, Legal. Pai Rico, Pai Pobre, até hoje, que hoje quase que está banalizado, mas foi lá atrás na construção da parede de quem eu sou hoje, foi importante. É engraçado, cara. Tem alguns livros, Graciela, que saem nessa conversa aqui, que eles são antigos e continuam sendo atuais. Um deles que sempre aparece é o Pai Rico, Pai Pobre, mas tem um outro que sempre aparece que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ah, sim. Sim. Que são livros antigos, né, cara? Quer dizer, gente, né? É gente desde sempre, né? Sim. Interessante isso aí, cara. Agora uma mais filosófica, pra gente finalizar mesmo. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Nossa, essa é profunda. Eu acho que não desperdice as oportunidades. E na dúvida, faça. Não é na dúvida, não faça. Na dúvida, faça. Na dúvida, arrisque. Isso explica um pouco do que de empreendedorismo que eu acredito e pratico até hoje. Show. Muito bom, cara. E pra você que ouviu ou tá assistindo esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu o valor em tudo que eu conversei com o Roberto aqui. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O AgroResenha cresce na medida em que você participa com a gente desse processo. Então, assine o AgroResenha em todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, qualquer um desses, tá certo? A gente tá em todos eles. Esse podcast também faz parte da Rede Rural de Podcast, cara. Então, junto com nós aqui, tem outros vários podcasts do agro que você pode curtir e escutar aqui dentro das plataformas. Acompanhe também os outros podcasts aqui da casa. A gente tem um podcast, que é o primeiro podcast de storytelling do Agronegócio Brasil, que chama Baseado em Fatos Rurais. Tem o Brasil que Produz, que é uma série itinerante que a gente faz também com produtores rurais. Então vai estar tudo aqui dentro do bolo, tá certo? Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso site, lá no nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo do Telegram. O link está no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E escreva pra gente para contato@agroresenha.com.br para mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi aí pra gente. A gente adora receber ois, tá certo? Graciela, mais uma vez, cara, eu sempre finalizo meus episódios aqui com uma frase de muita sabedoria, cara, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta, não, tá bom? Tá tudo certo, obrigado, cara. Abraço, satisfação. Parabéns. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do AgroResenha e a edição do Senhor A.